Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubro um dos maiores baits da história nesse Nerdologia sobre a unificação alemã e as guerras da Prússia. Foram escavações na atual Alemanha que encontraram os mais antigos instrumentos de caça utilizados por um ancestral do ser humano, e também o mais antigo objeto de arte que retrata sem dúvidas uma pessoa. Só que embora seres humanos habitem aquela região por milênios, o que chamamos de germânicos é bem mais recente. E o país Alemanha, então, é bem mais novo inclusive do que o Brasil. Desde o início da Idade Média, os povos germânicos foram parte importante de reinos poderosos e da formação do Sacro Império Romano medieval. A criação do Sacro Império está na partilha do Império do germânico Carlos Magno entre seus netos em Verdun. Ainda assim, não existiu alguma entidade que incluísse todos os povos germânicos. Na verdade, até o início do século XIX, não existia sequer uma identidade nacional alemã. Os diversos estados alemães medievais tinham autonomia e laços bastante descentralizados, uns com os outros. Eram centenas de territórios autônomos e mais alguns milhares de territórios súditos, alguns com apenas alguns quilômetros de tamanho. Foram séculos de comunidades isoladas geograficamente, desenvolvendo diferenças culturais e políticas. A maioria das pessoas se identificava com o seu governante, não com uma identidade alemã. A situação foi aprofundada com a reforma protestante de Martinho Lutero. Agora, as pessoas também se diferenciavam pela sua religião. E isso vai mudar por dois motivos. O primeiro é cultural, o romantismo, que já vimos por aqui. Os românticos vão trabalhar a ideia de que o idioma e o folclore comum unia as pessoas e transformava os súditos dessas centenas de reinos em uma só nação, influenciando o surgimento do pan-germanismo, a unificação dos falantes de alemão. O segundo motivo da mudança é a Revolução Francesa. As ideias iluministas que se difundem a partir do final do século XVIII pregavam a autodeterminação dos povos contra as dinastias dominadoras. Além das ideias, Napoleão vai encher a Áustria dos Habsburgo de porrada. O imperador austríaco era a principal autoridade germânica por quase 400 anos ininterruptos. Ao ser derrotado, Francisco II é obrigado a dissolver o Sacro Império e Napoleão cria a Confederação do Reno, que reuniu 36 estados alemães para serem aliados da França. Foi a primeira entidade política exclusivamente germânica. Após a derrota de Napoleão, é realizado o Congresso de Viena, que reúne centenas de delegações, incluindo duas potências germânicas de então, a Prússia e a Áustria, que vão disputar a proeminência nos territórios germânicos entre si, o que é chamado de dualismo germânico. Por um lado, o Congresso cedeu territórios aos prussianos. Por outro, favoreceu a Áustria, criando uma nova entidade, a Confederação Germânica, sob presidência austríaca. A disputa por influência e prestígio entre Prússia e Áustria também continha um elemento religioso, com uma dinastia protestante e a outra católica. Dentro dessa disputa, existia também um debate de ideias entre a pequena Alemanha, centrada na Prússia, e a grande Alemanha, centrada na Áustria, que seria mais poderosa, mas incluiria povos não germânicos dominados pelos austríacos. Para compensar a vantagem política austríaca, a Prússia cria o Zollverein, uma união aduaneira que expande sua influência, aumenta a integração econômica e da infraestrutura. O isolamento geográfico dos pequenos reinos começa a ficar em segundo plano, com expansão das ferrovias e maior intercâmbio comercial entre eles. Em 1848, a onda de revoluções liberais que toma a Europa também influencia os estados alemães, e os revolucionários, a revelia dos monarcas, criam o Parlamento de Frankfurt, que oferece a coroa dos alemães para o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV. Que agradece o presente dizendo que não queria aquela coroa da sarjeta, dizendo que aquilo violava o direito divino dos outros monarcas e era fruto da plebe. Ao mesmo tempo, a Prússia e alguns aliados da Confederação Germânica vão tentar tomar os ducados com esse nome difícil aí da Dinamarca, que eram áreas habitadas por alemães, aproveitando uma revolta local. A Dinamarca contava com apoio sueco e também pressão internacional contra o que era visto como uma agressão prussiana. Após 4 anos de guerra, os dinamarqueses saem vitoriosos. A derrota militar e o repúdio das ideias políticas liberais pelo rei da Prússia faz com que, embora com apoio popular por ideais românticos e liberais, será o cálculo político e o uso da força militar que vai guiar o processo de unificação alemã. Isso é simbolizado no discurso de sangue e ferro de Otto von Bismarck, a principal autoridade política e diplomática da Prússia por quase 30 anos.
Ele condena o que viu como os erros de 1848 e que será a força das armas que vai unificar os alemães, a chamada Revolução pelo Alto, com a modernização e integração econômica via o exército como principal cliente das indústrias e ferramenta de união institucional entre os diversos reinos alemães. 18 anos depois, na Segunda Guerra dos Ducados, a Prússia aliou-se aos seus rivais austríacos, resultando em rápida vitória germânica contra a Dinamarca e a região dos Ducados sob controle conjunto prusso-austríaco. Agora, Bismarck precisava dar um jeito de derrotar os austríacos. Para isso, articulou um conflito contra seus antigos aliados, reivindicando hegemonia nos estados germânicos de forma provocativa para motivar uma resposta austríaca. Ao mesmo tempo, articulou alianças com a Itália e com outros alemães. A guerra acabou rachando a Confederação Germânica, com um bloco ao sul, de maioria católica, aliados da Áustria, e do outro lado, a Prússia e seus aliados do norte germânico. Por isso que a guerra é também chamada de Guerra dos Irmãos. Após uma rápida vitória em 7 semanas para evitar uma intervenção russa, a vitória prussiana resultou na dissolução da Confederação Germânica, na anexação de diversos territórios pela Prússia e no estabelecimento da Confederação Norte-Germânica, um estado federal sob hegemonia prussiana. Agora, a Áustria estava isolada, com apenas alguns aliados. O principal deles era a Baviera, um reino católico. Bismarck precisava colocar os bávaros ao seu lado. Para isso, formou uma aliança defensiva com os estados do sul. Para ativar a aliança, entretanto, ele precisava de uma declaração de guerra de alguém. E conseguiu isso 150 anos atrás, fazendo diversas provocações ao imperador francês, Napoleão III, ameaçando propor um príncipe alemão para resolver a crise de sucessão espanhola, o que colocaria a França espremida entre dois reinos de governo alemão. Napoleão III cai no bait e declara guerra aos prussianos. Bismarck consegue então ativar a aliança, visando tomar os territórios da Alsácia-Lorena, vistos como alemães e alvos de guerras desde aquela partilha em Verdun, 1000 anos antes. A guerra começa em julho de 1870. Menos de 2 meses depois, com rápidas vitórias germânicas, o imperador francês se rende na Batalha de Sedan. Um novo e frágil governo francês tenta manter a luta e estica a guerra até janeiro de 1871. Paris é tomada, o governo cai e revolucionários tomam a capital francesa. No dia 18 de janeiro de 1871, em pleno Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, antiga residência dos reis franceses, os reis e príncipes alemães vão aclamar o rei da Prússia como imperador dos alemães, formando uma federação que mantinha as entidades anteriores, agora unificadas sob um parlamento e um imperador que acumulava 2 coroas. Surgiu uma nova potência mundial, e a destruição e morte das guerras vai motivar as primeiras imigrações de alemães para os países americanos. Além da perda territorial, a humilhação da derrota e de ter sido palco para a criação do Império Alemão não será esquecida tão cedo pelos franceses. Nos comentários do Nerdologia sobre epidemias da antiguidade, perguntaram se o São Cipriano que citamos é um célebre por causa de um livro de feitiços. Não, o Cipriano dos Feitiços é de Antioquia, e o livro que supostamente seria dele, na verdade é uma invenção do século XIX, mais de 1000 anos depois da sua morte. Perguntaram se a palavra hipócrita tem origem com Hipócrates. Não, a palavra hipocrisia vem antes, e na Grécia significava ator. O termo se popularizou no sentido que conhecemos hoje, em Roma. Perguntaram se é verdade que existiu uma epidemia de dança. Sim, o caso mais conhecido foi em 1518, em Estrasburgo, atualmente na França. O episódio se tornou quase lendário e bastante exagerado, e pouco sabemos com certeza. Mas diversas cidades da região passaram por eventos similares, possivelmente por alguma contaminação na água ou na colheita que tenha causado alucinações e psicoses. Finalmente, lembraram da famosa máscara com bico de pássaro, mas já explicamos aqui que ela não era usada na Antiguidade e nem na Idade Média. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre unificações nacionais e até a próxima!